O tema de Provérbios 19, o subtítulo que o autor coloca da Bíblia Mensagem, é se você deixar de ouvir, esse seria o tema. Se você deixar de ouvir. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, mais uma manhã que o Senhor tem nos dado, mais um tempo proporcionado para podermos aprender e que cada palavra dessa arranque, Senhor, de dentro de nós todas as filosofias que ainda pode conter dentro da nossa vida, dentro do nosso eu. Toda filosofia, Senhor, errada, todo sistema errado, tudo muito errado que possa estar sendo levantado na nossa vida. Mostra-nos cada dia mais a verdade e como obter uma boa conduta em nome de Jesus. Amém. Amém. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e não merecer confiança. O zelo sem conhecimento é inútil. A pressa leva ao fracasso. Deixa eu olhar uma outra versão aqui também, né? Verso 2, a Bíblia normal, Almeida, diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, aqui, ele tocou, né, em um tema, pecado. Ou seja, todos aqueles que são precipitados, todos aqueles que agem na precipitação. Interessante que a palavra precipitação aqui, ele tem um sentido de aquele que é pressionado, ou é ser pressionado, aquele que pressiona. Ou seja, o que é precipitado? Quando você quer forçar uma situação. Então, peca quem é precipitado. Qual o ponto aqui que a gente tem que colocar diante do Senhor? Todas as vezes que nós todas as vezes que nós forçamos um tempo aonde não é, todas as vezes que nós forçamos uma situação que ainda não é. Então começa a ver todas as obras de pecados estão muitas vezes relacionadas a uma vontade excessiva de obter algo que não é o momento. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu é, é, a, a sua data certa. Essa seria o tempo de frutificação. E quando nós precipitamos a compra de algo, precipitamos a vontade de algo, precipitamos um ministério, precipitamos um relacionamento, precipitamos uma decisão. Todas as vezes que nós precipitamos, você vai ver que haverá um prejuízo, haverá uma situação que nos tirará do centro e do foco. Sabe, irmãos, uma das coisas que a gente tem que estar sempre atento, por isso que eu gosto de uma palavra chamada orgânico, ser natural, porque muitas vezes nós entramos em um tempo que a gente não está preparado para ele. Isso acontece muito, vou citar em alguns pontos. Ministério. Ministério, a gente é craque para fazer isso. Temos essa vontade exorbitante de ser alguém ou de dar certo. Temos uma vontade extraordinária dentro de nós de fazer as coisas acontecer. Mas, às vezes, aquilo que eu estou gerando ali não é o momento certo. E isso vai me quebrar. Veja, uma coisa certa no tempo errado, ela se torna algo errado e vai me trazer prejuízo. Vai me trazer muitos prejuízos para essa mesa, porque eu não tô preparado para isso. E o peso daquilo eu não vou conseguir suportar. Eu já falei aqui várias vezes, né?
Esses tempos, o ano retrasado, 2022, eu vim ministrando uma série de mensagens daquilo que a gente ia aprendendo no dia a dia, né, com a natureza. E uma das coisas eh, uma das coisas que eu aprendi foi com um pezinho de maçã, aonde o pé morreu, né? Eu perdi a árvore de maçã. A gente tinha plantado uma árvore de maçã bem nova, mas como é de enxerto, chegou no tempo de produzir, ela deu mais de 30 maçãs. Então era praticamente um galho assim, que ele era mais ou menos dessa grossura aqui, assim. Imagina, só um galho. E de repente começou a produzir maçã, deu 30 maçãs. E a maçã começou a quebrar ele, e quebrou ele todinho. Ou seja, a própria frutificação precoce destruiu a árvore. Por isso essa é a dificuldade da precipitação. Aqueles que se adiantam em um tempo e não estão prontos para eles, vai acabar sendo quebrado. Então a gente tem que pedir perdão, porque muitas vezes a gente fala assim, é luta, mas às vezes não é luta. Ah, mas é uma guerra, o diabo se levantou. Não, às vezes é só eu precipitando o meu tempo, precipitando uma temporada, precipitando uma vontade. E agora, no sentido de perdão, quantas vezes nós precipitamos na economia? Nós queremos algo, e pela nossa teimosia a gente precipita. E aí a gente vai ver depois, a gente acaba aí totalmente enrolado. Então, de novo, ele diz assim, o zelo sem conhecimento é inútil. E a pressa leva ao fracasso. Então, primeiro ponto, verso 3. As pessoas arruinam a própria vida com a sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no eterno. A estultice do homem perverte o seu caminho, mas é contra o eterno que o seu coração se mira. Esse daqui é o segundo ponto. Culpar a Deus por nossas estultices, culpar a Deus pela nossa insensatez. Isso daqui, no mês passado, eu vim falando muito, e eu tenho tocado nesse ponto. Sempre, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Todas as tuas feridas acabam sendo colocado em Deus. Todas as tuas feridas você vai acabar culpando Deus de cada uma delas. Todas as tuas feridas você vai acabar culpando Deus por aquilo que aconteceu. Então ele diz assim, olha, as pessoas arruinam a própria vida com a sua insensatez. A vida normal, a estultice, a palavra estultice aqui é insensatez, loucura. A loucura do homem perverte o caminho dele. As nossas más decisões, as nossas más escolhas, a nossa precipitação, a nossa ansiedade, a nossa vontade de ser alguém, as nossas cobiças, as nossa, é, é, a nossa arrogância, os nossos erros de caráter, os nossos desvios de caminhada, tudo isso me leva a uma ruína. Mas sempre nós vamos achar um jeito de culpar a Deus por tudo isso que aconteceu. Ah, mas Deus não é Deus? Por que Deus não avisou? Mas Deus não é Deus? Por que Ele não me livrou disso? Ah, mas Deus não é Deus? Por que Ele não me deu isso? Ah, mas Deus não é Deus? Por que Ele não...
não permitiu que isso não viesse para mim. Ou seja, no fim, tudo a gente joga para Deus com uma culpa que temos. Então, o ponto 2 aqui é vasculhar dentro de você para ver se em algum momento você não está ferido com Deus. Irmãos, isso aqui é muito comum. É muito comum ver pessoas feridas com Deus. E volto a dizer, todas as pessoas que estão feridas com alguma situação, se você buscar raiz aí, você vai estar ferido com Deus. Ou porque Deus não deu, ou porque Deus deixou, ou porque Deus não proibiu, ou porque Deus não fez, ou porque Deus fez. Então, assim, o fundo é, nós vamos voltar para Deus a culpa de tudo que está acontecendo das nossas más escolhas. Então, o ponto de arrependimento aqui é volte para dentro do teu coração hoje e vá em áreas do teu coração onde você está frustrado e vê se a figura de Deus não foi danificada naquele lugar. Você vai provavelmente achar um ponto aqui, que é o ponto de decepção com Deus. Entendeu? A riqueza atrai amigos como o mel atrai a mosca, mas os pobres são evitados como uma doença que pega. O que jura com falsidade não ficará impune. Você deixaria um mentiroso sair ileso? Um outro ponto aqui, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentira não escapa. Ponto 3, testemunha falsa. Ou mentira. Veja só, a Bíblia disse que o que jura falsamente, ou que jura com falsidade. É interessante aqui a palavra que ele diz, jurar, o que jura. Você já viu que nós precisamos chamar essa palavra jura, ou juro, por uma descredibilidade que temos na nossa palavra? Observa como que a gente usa a palavra juro. Eu fiz isso. Aí a pessoa vai falar, ah, você não fez não. Não, eu juro, eu fiz. Então, essa palavra jurar, ela vem como uma afirmação e uma garantia da minha afirmação. Aqui é a testemunha falsa, né, na vida normal. Aquele que profere mentiras e aquele que propaga mentiras, esses não ficarão impunes. Então, ver todas as vezes que proclamamos mentira e falamos de coisas que não sabemos, ou proclamamos mentira em difamação, ou prejudicamos alguém pelas nossas mentiras. Isso daqui vai atrair maldição. 6, muitos os que andam à volta de pessoas generosas. Muitos são as que andam à volta de pessoas generosas. Todos são amigos do homem desprendido. Ao generoso, muitos os adulam, e todos são amigos do que dá presente. Esse daqui é o ponto de... É muito fácil você estar sempre do lado de uma pessoa que tem alguma coisa para te dar. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser voltado à ganância e à cobiça. Quando para você está tudo dando errado, até a tua família vai te evitar. Até mesmo o seu melhor amigo vai querer distância. Quando você passa, eles olham para o outro lado, longe dos olhos, longe do coração. Então veja, vamos para a versão normal.
Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre, pois, eles com súplica, mas não os alcança. Então, veja só. Eu não sei se você já passou por alguma temporada, e esse daqui é bem interessante. Isso daqui aconteceu com Jó, que é o seguinte fato. Sabe aquele negócio quando começa a dar tudo errado? Eu creio que você nunca passou por isso. Quando você sabe que o tempo fechou, que todas as coisas começam a dar errado. Aí você começa a dar errado em um ponto, aí você vai, assim, é uma sequência. Quando você vê esse sequenciamento, você fala, meu Deus, que situação, né? Aí você vai já preparando teu coração já. Aí você vai fazer um negócio de errado, aí você vai fazer você vai para um lugar errado, as coisas começam a dar errado, aí começa a briga família, aí briga não sei o quê, aí, assim, uma sequência de fatores. E ele diz assim, ó, quando para você tudo está dando errado, até a tua família te evita. Ou seja, sabe que quando ele estava, o Jó, no começo ali, o cara que dava presente, o cara que sacrificava, o cara que ajudava, a gente já viu isso em Jó 29, né? O tanto que ele fazia, fazia para o cego, fazia para o surdo, fazia para o injustiçado. Então, e ele estava cheio de amigos. Mas o dia que as coisas começaram a dar errado, sobrou três, e esses três que só pela misericórdia, né? Nem a esposa quis ficar do lado dele. Esse é um fato muito interessante, porque normalmente nesse fato nós começamos a amaldiçoar a nossa vida. Então, veja, irmãos, nós tocamos isso no arrependimento da meia-noite. Rapaz, arrependimento da meia-noite. Vai ser tão um grupo de terror, né? Arrependimento da meia-noite. Então, no grupo de Yampur, igual o horário está sendo a meia-noite, a gente consegue entender que Jó, ele entra para um estado de amaldiçoar a sua própria vida de um modo tão profundo que nós não percebemos um fator. Eu vou até lá no livro de Jó, ele diz assim, ó, Jó 3, foi, acho que foi na segunda semana, então foi dia 8, 9, 10, mais ou menos. Diz assim, ó, depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoar o seu dia natalício, ou o seu dia de nascimento. Disse Jó, pereço o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame nas trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite, dela se apoderam densas trevas. Não se regozija ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela seja banido o som de júbilo. Amaldiçoem-nas aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Esse ponto aqui, veja só, eu queria chegar aqui, o verso 8. O verso 8 não é muito profundo. Olha o que ele diz aqui. Amaldiçoa-na
Amaldiçoe aqueles que sabem amaldiçoar o dia e aqueles que sabem excitar o monstro marinho. Jó capítulo 3, verso 8. Não, isso aqui é a Bíblia normal. A Bíblia Mensagem, vamos ver como que fica na Bíblia Mensagem. Que o mestre em maldição amaldiçoe aquele dia, e que seja engolido pelo monstro do mar, o Leviatã. Veja só, irmãos, há uma situação muito contundente aqui acerca disso. Existem pessoas que são mestres na maldição, pessoas que são levadas a amaldiçoar, pessoas que, por causa de uma frustração, e aqui a gente está colocando, né, quando as coisas começam a dar errado da nossa vida, pode ser que nós venhamos a estabelecer um fator maldição para os nossos dias. Começamos a estar tão impregnados nessa maldição que despertamos Leviatã contra nós. Jó começa a, a invocar sobre ele tanta maldição. Gente, nós não percebemos. Quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a nos auto-amaldiçoar. Eu não presto, não, minha vida não vai dar. É porque as coisas não funcionam. E, novamente, nós vamos entrar naquilo que que foi colocado. Nós vamos refletir e dar um jeito de colocar a culpa em Deus. Porque a minha vida... Eu conheci pessoas não, que eu, particularmente, eu mirava quando essas pessoas começavam a falar. Eles começavam a, sabe assim, é porque a minha vida, porque não sei o quê, é porque... E xingava mesmo. Isso crente, estou dizendo. E quando chegava no momento que eles entravam, sabe assim, só iam tomando decisões erradas. Só tomavam decisões precipitadas. E ele falava, gente, cara, para de fazer isso. São as tuas decisões. Não, é porque a minha vida não vale nada, porque não sei o quê. Pá, pá, pá. E amaldiçoando, cada dia amaldiçoando. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das nossas escolhas, é óbvio que vai nos levar para um tempo de destruição, mas nós podemos despertar um monstro marinho por ter a habilidade de amaldiçoar. Então, nós vamos orar aqui, nesse fator aqui. Amaldiçoar a própria vida em tempos ruins. 8. Crie um coração sábio. Um favor a você mesmo. Mantenha a cabeça ajeitada e encontrará uma boa vida. A pessoa que conta mentiras acaba desmascarada. A pessoa que espalha boatos ficará arruinada. Vou pegar minha mão de novo. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência, acho bem. A falsa testemunha não fica impune. E o que profere mentira perece. Mais uma vez, ele está tocando no mesmo ponto. A falsa testemunha fica impune. Aqui, a pessoa que conta mentira acaba desmascarada. E a pessoa que espalha boato ficará arruinada. Então, veja só, irmãos. Voltamos para o ponto 3, que é falar ou ser falsa testemunha. Isso gera uma mentira, ou isso gera um ambiente de maldição. Em Zacarias,
Gente, Zacarias, a gente vai ver claramente isso aqui. Zacarias capítulo coisa, o verso negócio, deixa eu achar aqui. Zacarias 5. Zacarias 5 tornei a levantar os olhos e vi, e eis um bolo voante. A gente já viu disco voador, agora livro voador você já tinha visto? Então, tinha um livro voador. Então, veja, tinha um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. 20 côvados, cada côvado em torno de 45 centímetros. Então, se tem 20 côvados, vai dar 9,5 metros por 4,5 metros. Sim, é um livro pequeno, um pequeno livro que voa de 9,5 metros por 4,5 metros. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente. Então observe aqui que o jurar falsamente, o ser uma falsa testemunha, acaba em ruína. Por que acaba em ruína? Porque existe um livro de maldição que se estabelece na casa daquele que mente, dos mentirosos, dos fofoqueiros, dos caluniadores, daqueles que estão plantando uma falsa palavra, uma falsa imagem, uma imagem de destruição para alguém ou para alguma coisa. E ele continua dizendo: falar, falarei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá suas madeiras e as suas pedras. Ou seja, esse livro entra dentro da casa e acaba com tudo o que foi colocado. Então, há uma maldição para a vida daqueles que juram falsamente. Zacarias 5. Depois ele coloca aqui um modo insensato de proceder. É estranho um leviano levar uma vida fácil. Mas pior ainda é o trabalhador que dá ordem para o seu chefe. Ou seja, meu irmão, é inversão de papel, né? É estranho, na vida normal, arruinou-me de todos os lados. Não. São, 19:10. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos o escravo dominar o príncipe. A pessoa inteligente sabe como segurar a língua. Sua grandeza é perdoar e esquecer. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Então, eu já aqui, a pessoa inteligente sabe controlar sua voz. Por quê? Por que ele joga esse ponto? Porque ele está dizendo, aqueles que começam a ouvir coisa, logo nós temos a tendência de rebater.
Sabe quando vem a pessoa falando, nossa, você viu que o fulano disse? Gente, a gente não percebe a tática do fofoqueiro. É tão simples. A pessoa chega comentando um monte de coisa para você. Para quê? Para tirar de você o que você pensa, para poder levar para outra pessoa e assim continuar o fogo da contenda. Então a pessoa vem, nossa, você viu? Você viu o que aconteceu? O fulano falou isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu não queria comentar, não. Aí você viu? Aí você, o negócio é que o fulano. Aí a gente começa, né? E que isso daí é ele, e papapá, isso daqui. E aí a gente vai comentando. Aí soltou mais combustível. Aí depois disso, a pessoa tem, ó, você viu o que o Beltrano disse? O Beltrano disse isso aqui, isso aqui. Aí a pessoa vai e comenta, pum. Aí, ou seja, não, é igual jogar, apagar fogueira com gasolina. Já viu apagar fogo com gasolina? É mais ou menos isso. E ele diz assim, então, a pessoa inteligente, o sábio, eu sei que quase ninguém de vocês passou por isso. Às vezes eu sempre falo isso aí, falo, gente, cuidado, essa pessoa tem problema com fala. Então, ele vai jogar verde para colher os maduros, para colher o que você pensa. E se veio trazer para você, não vai levar para os outros o que você disse. Ele vai falar, nossa, eu entrei num problema. Não, não te colocaram no problema. A tua língua colocou você no problema. Olha o que diz aqui, ó. A discrição do homem torna ele longânimo. O que é longânimo? Torna ele paciente. Então, a primeira coisa que torna a gente longânimo é saber não falar ou não colocar muitas vezes o que nós pensamos. E muitas vezes as pessoas chegam, né? Ah, porque não sei o quê, eu fiz e papapá. Meu irmão, eu não vou dar opinião. Você precisa aprender que nem sempre você precisa falar. Nem sempre você precisa mostrar alguma coisa. Nem sempre. Então, ao fato de você conseguir segurar as coisas, o que você pensa, o que você acha, até o momento certo, isso torna você longânimo e te torna grande. Por quê? Porque você vai aprender a passar por cima das ofensas. Eu volto pelo primeiro exemplo que eu dei. A pessoa chega para você e diz assim, é porque viu que falaram de você? Não, não. E fica por isso mesmo, né? Porque se você conseguir deixar por isso mesmo, você acaba o incêndio. Porque onde se alimenta a contenda? Viu que falou de você? É, é mesmo? Não. Na verdade, o fulano que é isso. Aí você alimentou de novo. Essa pessoa chega e você viu que o Beltrano disse que pensa de você? Ele está bravo com você. Ah, é? Aí planta de novo. Aí o outro planta de novo. Aí o outro planta de novo. Aí fica esse plantio e colheita. Por causa de domínio. Então, por falta de domínio, né? Então, quando nós conseguimos reter, ter a grandeza de perdoar, ou seja, a grandeza de reter e não falar nada, você simplesmente entra num estado de glória. Então, de boa. 12. Depende. Eu vou dizer depende. Por que eu vou dizer depende? Tem coisas. Eu vou tentar colocar aqui. Tem coisas que você. É assim. O que vai mudar você ficar sabendo? Sempre você pergunte isso aqui. Gente, para que eu preciso ficar sabendo? Para que saber disso? Porque tudo que eu tenho conhecimento me gera um peso de responsabilidade. Exemplo, vou falar um negócio aqui, mas é só para a gente orar. Quem nunca ouviu isso, né? É só para a gente orar para esse irmão.
É porque esse irmão fez isso, tá? Aí a gente já pensar o seguinte, cara, o que que eu vou mudar na vida desse irmão? Ponto um. Dois, qual a diferença se eu ficar sabendo disso do irmão? Eu vou conseguir ajudá-lo? Então, se nada disso vai compensar para mim, ou seja, eu não vou conseguir fazer nada por essa pessoa, para que ouvir isso? Isso vai fazer com que nós sejamos a fonte de energia do fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, ele só tem energia porque ele tem alguém a quem descarregar a sua conversa. Mas se não tem mais ninguém para ouvi-lo nesse sentido, para que ficar sabendo? Então, no caso da fofoca em si, você parar para ouvir, sim, pensando por esse ponto da fofoca, porque na minha cabeça aqui eu estava pensando na conversa. Mas se a pessoa já é fofoqueira por natureza e profissão, ou seja, é uma pessoa que já tem o hábito de falar demais, o você ouvir muitas vezes vai fazer com que a força da fofoca continue. Esse tempo conversando com uma pessoa, um pastor, e ele trouxe pontos interessantes. Ele chegou para mim e falou assim, apóstolo, eu não gosto, né? Uma situação que eu não gosto quando cita nome de terceiros. Ele estava falando de uma outra pessoa que tinha citado o nome de terceiros. Né? Eu vim aqui, né, pedir perdão. Achei interessante a atitude dessa pessoa, porque esse terceiros me envolvia, né? Olha, eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão por eu não ter repreendido a pessoa, por ter ouvido. Né? Me senti cobrado, me senti culpado. Porque ele citou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, porque o verdadeiro amigo cobre e não desnuda. Então, essa pessoa que se diz amigo da tua casa, expôs alguma coisa. Então, que amizade é essa? Então, eu cortei essa pessoa. Eu fui muito decisivo, cortei. Eu não quero, assim, me deu um trem, eu não quero. E aí eu fico, sabe assim, isso me colocou até para me refletir. Porque muitas vezes nós expomos os nossos amigos na boa cara de pau e a gente não vê o que a gente está fazendo. Aí você vai falar assim, as pessoas que estavam fazendo isso eram más? Não, não. É uma pessoa maligna? Não, não é maligna. Mas o fato é que já estamos tão acostumados a expor os nossos amigos, a descobrir a nudez deles, que já se tornou um hábito na nossa vida. Você entendeu? Chegar aqui, de repente, você viu o que aconteceu com o fulano lá e tal? Ou, rapaz, o fulano falou não sei o quê, não sei o quê. Ou o ciclano fez isso e aquilo. Mas eu sou amigo dele. Aí eu pergunto assim, eu estou com raiva dele? Não. Eu amo a vida desse irmão. Mas por que eu estou desnudando ele, então? Entendeu? A gente não percebe isso. Mas por que eu estou desnudando? Essa pessoa precisa saber? Não. Essa pessoa vai mudar alguma coisa nessa situação? Não. Essa pessoa pode auxiliar alguma coisa? Não. Eu só estou falando mesmo porque eu estou falando. Irmão, isso daqui é a pior desonra que a gente tem. É quando nós vamos desnudando aqueles que são os nossos amigos. Né? Exatamente, se torna sutil e a gente não percebe que nós estamos desnudando. Então, o caso desse irmão, ele ficou muito chateado com a outra pessoa que desnudou um amigo. Falou, cara, mas. Aí ele até falou, rapaz, se fosse eu, não seria amigo. Cada um escolhe seus amigos. E daqui não presta para ser meu amigo, não. Não presta para ser meu amigo, porque, rapaz, se estava desnudando o amigo dele, o que vai fazer comigo? Entendeu? Então, sabe qual que é o problema? E aí, contando, né, uma experiência, um dia o pessoal estava falando, e tocou o nome do líder, pegou o telefone, ligou e falou, olha,
Eu acho que o pessoal aqui está querendo conversar com você. Aí ligou no meio de todo mundo, né? Fala com eles aqui. Falei, gente, se nós agíssemos assim, nós não teríamos muitos problemas. Lembra que quem entra dentro dessa situação arruma problema? Então, nós muitas vezes precisamos sair dessa forma sutil de desonra. Entendeu? Essa forma sutil nos provoca muito peso que a gente não percebe. Muitas vezes nós estamos sendo desonrosos e permitindo a desonra proliferar porque nós estamos fazendo assim. Então a gente precisa estar sempre, sempre, sempre pontuando aqui. É pedir perdão por desnudar as pessoas. 12. O líder de mau gênio são como uma onça brava. Já os bondosos são como o orvalho fresco da manhã. Um pai perde a vontade de viver por causa de um filho insensato. A esposa resmungona é uma torneira pingando. Isso aqui também é um ponto assim que eu acho que muitas irmãs nem sabem o que é isso, né? Mas ele diz isso aqui, né? Verso 3, o filho insensato é a desgraça do pai. E um gotejar contínuo a contestações da esposa. Mas nessa versão ficou um pouco melhor, né? Um pai perde a vontade de viver por causa de um filho insensato. E a esposa resmungona é como uma torneira pingando. É normalmente só naquela região que é mais fria. Então veja só, irmãos, quando nós olhamos para esse ponto, a gente vai ver que exatamente a Bíblia diz que é melhor morar em cima do telhado do que com uma esposa briguenta ou com uma mulher reclamona. Então, o fato é que, vamos colocar até como um ponto de ser um motivo de desistência de alguém. Irmãos, será que na tua infância o teu pai ou a tua mãe, depois de você, falou, rapaz, eu queria ter mais uns 10 filhos? Ou depois de você, falou, rapaz, não quero mais ter mais nenhum. Pelo amor de Deus. Meu Deus amado, chega de filho. Já para pensar que muitas vezes nós somos a causa da desistência de alguém? E por causa disso somos a pedra de tropeço ou o ponto de esterilidade de alguém? Você já parou para pensar que nós podemos ser o ponto onde se quebra grandes líderes, grandes pessoas? Muitas vezes somos as ferramentas de açoite ou as ferramentas de destruição de alguma pessoa? Aí, filho único. Será que foi, meu Deus? Não quer mais nenhum, chega. Brincadeira. Então, veja só, será que nós não somos esse ponto, essa, essa parte? Você já ouviu algumas expressões, por exemplo, falando de casamento? Você já viu que muitas vezes nós atribuímos casamento, né, brincando,
Amém. Glória a Deus. Veja só, você já viu que muitas vezes nós temos essas palavras acerca de casamento por causa disso? De resmungação, de murmuração, de chateação. E fala assim, rapaz, como a gente até brinca, né? O apóstolo José, quando está falando, fala assim, não, casar é bom. Morrer queimado é melhor que você sofre uma vez só. Então, ele vai falando assim, mas a gente brinca, tem uma expressão que vai sendo usada, e é uma expressão usada sempre acerca de casamento como algo ruim, ou algo que é luto, ou algo, porque exatamente por conviver com pessoas, ou seja, há uma, há uma, há, há um relacionamento tão intenso, ou seja, tão comum ver pessoas murmuradoras e reclamando, que torna a imagem de algo ruim, que é algo tão bom, que o casamento é algo tão bom, ou seja, é algo tão fantástico, é como a vida de igreja é tão fantástica, como a vida do corpo é tão fantástica, como a vida é tão fantástica, mas por causa de situações de pessoas que têm a alma amargurada, reclamona, começa então a tornar isso como algo tão ruim, e a expressão disso ser algo ruim. Então, quando se fala de casamento, já temos, né, um monte de conceitos de, rapaz, cuidado, né, ó, tem que ver, porque tem. Agora, vamos lá. Se eu chegasse assim e falasse assim para você, ganhou na Mega Sena, todo mundo ia falar, rapaz, cuidado, né? Você ganhou um prêmio de 3 milhões, rapaz, cuidado. Todo mundo fala, eita glória, né? Se alegra. Mas agora, por que quando a gente cita alguns pontos, ser pai, ser pastor e ser casado, a gente fala, rapaz, cuidado, meu Deus, né, esse negócio, você está pronto para isso? Porque por causa de simplesmente pessoas que tornam a vida das outras difícil. Filhos que tornam a vida dos pais difícil, ovelhas que tornam a vida do pastor difícil e esposo ou esposa que torna a vida do cônjuge difícil. Então, irmãos, isso daqui é motivo de oração e de arrependimento. Quantas vezes eu posso ter sido motivo de desistência para alguém? Hein? Casas e terrenos são passados de pai para filho, mas a esposa certa vem do eterno. Olha que interessante, né? A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Amém. Uma animada, glória a Deus. Então veja, irmãos, o ponto aqui é que bens pai para filho, mas você conhecer alguém prudente, isso é bênção de Deus, irmão. Você conhecer alguém sensato, isso é bênção de Deus. A vida desmorona sobre os ociosos. Os preguiçosos acabam passando fome. Já renunciamos lá na frente à preguiça. Gente, como diz o apóstolo José, tem gente que não tem nem preguiça, tem pregui. Né? Tem tanta preguiça, não consegue nem falar, né? Então tem gente que tem pregui. Então a gente precisa ver essa indisposição de avançar. E, coloque isso aqui na tua cabeça. A predisposição de avançar vai trazer problemas financeiros. Já renunciamos. Problemas financeiros pode vir,
por causa de uma procrastinação. Guarda a lei e você guardará a sua vida. O viver descuidado é a morte certa. Quem ajuda ao pobre empresta o eterno. Quando o eterno devolve a recompensa, é símbolo. Isso daqui é muito interessante. Esse versículo aqui me chama muita atenção. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Este lhe paga os seus benefícios. Veja só, quando você faz uma obra de justiça, irmãos, a gente não para para pensar nisso. Quando a gente supra a necessidade de alguém, você não está dando, você está sendo um, uma fonte de empréstimo. Você entendeu? É assim, ó. Eu estou entregando alguém que está necessitado, aqui está o pobre necessitado. Amém. Mas o fato aqui é que eu não estou dando ao pobre e perdendo meu dinheiro. O fato é, eu estou emprestando a Deus. Olha que interessante. Eu estou emprestando a Deus um dinheiro ao pobre. É como que Deus fala assim, olha, é, é óbvio que isso aqui é uma figura bem chula, né? Assim, essa linguagem. É como Deus falando, olha, eu não posso fazer isso agora, mas vai lá e dê para ele, para mim, por favor, daqui a pouco eu te pago. Sabe esse negócio? Rapaz, eu não tenho nada aqui agora não, mas paga aí, daqui a pouco eu te pago. É mais ou menos isso. Ele diz, olha, aquele que auxilia um pobre, ele não está perdendo o seu dinheiro, ele está emprestando a Deus. Entende? Ele está trazendo um empréstimo ao Senhor. Irmãos, ele está dizendo que está dando a Deus. Ele está dizendo que está fazendo um empréstimo. O que acontece? Quando Deus vai trazer a recompensa, ele vai te devolver com juros e correções. Então, quando o juro é maior do que do agiota, irmão, com certeza. Ou seja, quando você empresta a Deus, o juro de recompensa é empréstimo, não é dado. Empréstimo, da palavra empréstimo, é você tomar a juros. Então, quando eu empresto, dou ao pobre, não é o tomo emprestado de Deus. Gente, lógico, estou sendo redundante, mas isso me chama muita atenção. Como que eu vou emprestar alguma coisa para Deus, gente? Deus tem tudo. Como eu vou dar a Ele um empréstimo? Então, isso se torna um empréstimo que eu posso dar a Deus. E Deus vai pagar juros. Eu creio que Deus ama pagar esse juro, né? Como eu amo pagar juros. Porque, sim, sabe, Deus, ele se compadece e dá recompensas fabulosas para aquele que vai emprestando, né? Sim, eu creio. Eu sempre só vejo o seguinte, irmãos, tem muitos momentos, aí entra, a gente já trouxe, né? A gente já teceu esse comentário aqui acerca disso. Só muitas vezes tome cuidado, né? Para fazer uma triagem a quem está sendo emprestado, porque às vezes a pessoa está debaixo de uma maldição e você está ajudando. A pessoa está sendo caçada por Deus e você está ali. Ou tome cuidado com algumas fontes de, de ajuda aos necessitados que vem por parte de ONGs de religião. Eu, particularmente, não ajudo. Quando é ONGs de religião, eu acabo assim ficando um pouco, porque querendo ou não, você acaba sendo uma fonte de, de auxílio, né? Você acaba sendo um construtor, um financiador, essa é a palavra, de certas religiões. Então tem muitas coisas, né? De diversas religiões
que você tem que ficar um pouco atento, né? Porque senão você está sendo construtor, financiador. Mas, como saber, né? A pergunta. Conversa um pouco com essa pessoa, irmão, e aí? Exemplo, irmão, e aí, tudo bem? É, tô precisando, tá, mas o que aconteceu? Mas eu tô passando por dificuldade, entendi. Mas, irmão, você é dizimista? Entendeu? Não, não sou. Uhum. Eu fico pensando assim, não é que eu não vou ajudar, mas eu fico pensando, aqui, essa pessoa vai ser uma caixa furada. Eu posso enfiar todo o dinheiro possível aqui, que sempre vai ter problema. Dois, a pessoa. Aí você começa a ver, mas o que aconteceu? Não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, aí você vai ver que é uma desonra atrás da outra. A pessoa não tem um princípio de honra, né? Honra mesmo, de relacionamento, das coisas. Então, às vezes, a pessoa está claramente debaixo de uma maldição. E aí eu ajudar, aí preste atenção, irmão. Eu ajudar com esmola, para mim não tem problema. Agora, eu ajudar como processo de vida, aí eu já fico assim. Esmola eu dou para, sabe aquele negocinho, R$ 2, R$ 5, R$ 10, né? Eu só vejo, às vezes passa na rua, claramente, que a gente sabe que às vezes a pessoa é para cachaça. Esse dia estava vindo, né, de viagem, aí chegou um homem, 60 e poucos anos. Não, porque eu olhei para ele e falei assim, senhor, o senhor sabe que o senhor está mentindo para mim, né? Dinheiro eu não vou te dar, não, mas vem cá, você vai comer aqui, eu vou te dar comida. É porque já pegamos, irmão, já pegamos numa cidade, as pessoas pedem lanche, você entendeu? Pede lanche. Assim, você pode pagar um lanche para mim? Aí você fala, pô, é para comida. O cara pega o lanche e troca na boca de fumo. Então, existe isso, já pegamos várias vezes. Então, hoje eu pego o costume assim, você vai comer na minha frente? Se você for comer na minha frente, eu te pago, senão eu não te pago. Então, você vai pegando os macetes, né? A galera consegue dar nó em pingo d'água. Então, veja só, a gente precisa estar atento, né? Senão a gente acaba sendo os financiadores. Financiador de pecado, financiador de maldade. Hum. Guarde as leis. Não, perdão, 17, 18. Discipline os seus filhos enquanto ainda tem oportunidade. Fazer tudo o que eles querem acabará com a vida dele. Existe um ditado, reza a lenda, que muitas vezes a gente fala um negócio que é assim: o que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos, né? Porque eu não tive. E vamos, essa geração está sendo destruída por causa disso. Ou geração fraca por causa desse tipo de situação. Um, falta de disciplina. Dois, excesso de liberdade. Isso acabou com a geração. Falta de disciplina, porque agora nós não podemos disciplinar, porque isso vai causar traumas. E excesso de liberdade. Tem tudo o que quiser. O pequeno rei da nossa casa, ele tem todo direito. Eu nunca tive, então eu vou dar para o meu filho. Eu nunca tive oportunidade, então meu filho vai ter. Então, assim, isso não é que é mal, querido, preste atenção. Mas você entregar ao filho tudo o que ele quer sem estar pronto para adquirir isso, você acaba com a vida dele. Eu creio, e aqui, irmãos, eu estou difundindo isso até no reino espiritual. Você já parou para pensar como nós somos insensatos nas transferências de recursos? Você já viu como somos egoístas
e provocamos um monte de destruição? Cito exemplo. Por que que nós só deixamos para dar herança quando morremos? E isso daqui eu digo até no reino espiritual. Já é notório, né? A pessoa está morrendo, não, vou transferir aqui minha unção, meu ministério. Ó, receba, estou transferindo. Ah, peguei o legado. Irmão, peraí, será que a gente pega o legado desse jeito? Na verdade, todo o legado nós pegamos em vida. E toda herança, para mim, tem que ser distribuído em vida. Eu acho que você já deve ter visto em um filme, família brigando depois da morte de alguém que deixou herança, virou a maior briga. Acabou com a família. Quem já viu isso daqui em outro planeta? Culpa é quem deixou. Porque, irmãos, o fato é, por que não distribuímos em vida? Porque se eu dou ao meu filho uma herança em vida, eu consigo treiná-lo para que ele possa administrar essa herança. Imagine aqui, vou dar um exemplo. Pego meu filho e digo, meu filho, eu estou transferindo um chamado, vem cá, vou te ensinar o apostólico. Mas por que que eu posso fazer isso só quando eu estou nas últimas que eu não aguento mais trabalhar? É, meu filho, não aguento mais fazer nada. Vem cá, agora você vai no meu lugar. Por que não, enquanto eu tenho força? Vem cá, vem para o meu lado aqui. Vamos fazendo. Ó, vai pegando isso daqui. Ó, vai cuidando disso daqui. Não, filho, você está fazendo errado. Então, quando ele realmente assumir a responsabilidade, quando a transferência, o download for concluído, esse meu filho vai estar pronto para suportar tudo isso. E financeiramente, será que também não seria a mesma coisa? Exemplo, se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, se eu tenho empresa, por que não falar assim, olha, toma aí, cuida aí, deixa eu ver, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu estou vendo, estou ajudando junto, estou separando, daqui a pouco essa pessoa pegou a herança, pegou todos os bens e está multiplicando em cima disso. Por que uma geração acaba com a herança que o outro deixou? Se eu perguntar aqui, a maioria de vocês vieram e tiveram avô, bisavô, tataravô que era rico, cheio de terra, cheio de bens, cheio de coisa, mas que não chegou em você. Quem, quem nunca, né? E por que não chegou em você? Porque essa pessoa transferiu uma herança para pessoas que não tinham capacidade de geri-la. E por que que essas pessoas não tinham capacidade de gerir? Porque não foram treinadas. Então, a herança ficou por obrigação, porque não tinha o que fazer. Porque se pudesse enterrar junto com o defunto, ele preferia, me enterra junto comigo aqui. Então, o fato é que nós precisamos transferir em vida. Por isso que ele diz, dar tudo que um filho quer é problema. Mas o que sabe transferir uma herança, meu irmão, isso é glória. Entendeu? Essa é a parte B que eu estou acrescentando. Pode escrever na Bíblia que é bom. Brincadeira, viu, gente? Mas veja só, entenda que quando nós olhamos para esse ponto, a melhor coisa que tem é saber transferir aos filhos. Então, irmãos, pare de dar os que os filhos querem e comece a transferir as heranças para o teu filho. Entenda isso. Transfira para que ele tenha habilidade. E você ainda tem força para gerar mais. Sabe aquela velha coisa que a gente faz na igreja, célula? Quem trabalha com célula? Você pega uma célula, a pessoa é líder, mas ele pega um pedaço daquela célula e tira e dá para outra cuidar. Esse outro vai crescer e você ainda está produzindo. É mais ou menos isso. Você adquiriu algo, entrega para o teu filho, ensina ele a gerir e você tem força para continuar gerindo. Ou seja, você tem força para gerir mais e ele está gerindo já um pouco. Daqui a pouco você pega de novo, transfere mais um pouco e você continua gerindo e essa pessoa está gerindo. Ou seja,
Quando você vier a faltar, meu irmão, 90% dos problemas já acabaram. E não vai ter luta, não vai ter guerra, não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter. Então pare de dar o que a alma do teu filho quer e passe a treiná-los com responsabilidade para gerir as heranças. Hein? Deixe que os esquentados sofram a consequência da própria ira. Se você tentar ajudar, apenas irá piorar a situação. Quem já apanhou por separar a briga? É mais ou menos isso, né? Você foi ali, meu irmão, você estava passando na rua, viu dois brigando, de repente você vai lá separar a briga, pum, apanhou. Né? Ou quem nunca arrumou inimigo porque foi entrar na briga de marido e mulher? Já viu briga de marido e mulher? Os dois estão discutindo, não estou dizendo violência, não. Estou dizendo discutindo, não sei o que, aí você entra. Aí daqui a pouco, pronto. A pessoa nunca mais fala com você. Os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito do Eterno é o que prevalece. Já falamos daqui, é a saída contra o idealismo, né? É absurdamente normal querer ganhar uma grana, mas é melhor ser pobre do que mentiroso. 22. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. A gente já também renunciou que é ganhar dinheiro com mentira. O temor do Senhor é a vida em si, uma vida plena e serena, sem surpresa desagradável. Alguns enfiam um garfo na torta, mas tem preguiça demais para levar a boca. Esse daqui não é mais nem o pregui, é só o pre, né? Ou só o gui, que já acabou com tudo. Castigue o inocente de maneira exemplar. Perdão, castigue o insolente, inocente não. Castigue o insolente de maneira exemplar. Quem sabe aprende uma boa lição. O filho que partem para cima dos próprios pais são uma desgraça e uma vergonha. Esse daqui é um outro ponto aqui, irmãos. O 6. Pessoas que já agrediram, pessoas que já trataram com violência pai e mãe. Se você já fez isso, irmãos, isso daqui, ele entra como um peso de condenação violenta, né? Para se pedir perdão. E nesse caso aqui, uma restauração, né? Com oferta e tudo na vida dos pais. Né? Às vezes já partiu para cima, às vezes já abrigou, já levantou a mão, né? Não como criança, mas eu digo, né, depois com conhecimento, tem que ter uma restauração com oferta aí, de honra na vida dos pais. Se você deixar de ouvir, querido filho, e andar sozinho, logo se sentirá perdido. O testemunho sem princípio faz pouco da justiça. A boca dos perversos cospe malícia. E por último, o irreverente precisa aprender a ter reverência de jeito mais difícil. Só os bons tapas chamam a atenção do insensato. Preparados estão juízos para os escarnecedores e os açoites para a costa do insensato. Líquidos. Então, 6 motivos aqui. Ah, tá. Então seria o 7, né? É o que eu vi aqui. Perdão. 7 aí. 7 pontos para orar hoje.
pedindo perdão ao Senhor. Nem 5 minutinhos. Vamos lá.
Vamos lá, queridos. Está orando aqui? Diga comigo, meu Pai, nos apresentamos agora diante do Senhor, colocando essa palavra de exortação que recebemos, pedindo, Senhor, nos perdoe por todas as precipitações, por tentar acelerar o nosso tempo, por tentar, Senhor, viver algo que ainda não estamos prontos para viver. Quando precipitamos a vida conjugal, financeira, ministerial, buscando, Senhor, algo que não estávamos prontos. E isso trouxe peso sobre nós. Perdoa-nos, Senhor. Por causa dessas precipitações, adquirimos, Senhor, pesos, feridas, e entramos em enrascadas. E no fundo do nosso coração, atribuímos o Senhor a culpa dessas coisas. Perdão, Senhor. Pai, sonda todas as feridas que eu tenho e traz à luz, Senhor. Pai, nos perdoe por sermos mentirosos, falsas testemunhas, por divulgar notícias, fatos que não temos certeza. Pai, nos perdoe por nos amaldiçoar e por ativar Leviatã contra as nossas vidas. Todo alimento de Leviatã e todo mestre de encantamento e de maldição que se levantou contra a minha vida, seja agora desativado. Pai, pedimos perdão por ser o motivo de desistência de alguém, por ser pessoa pesada, pessoas difíceis de lidar, fazendo com que as pessoas desistissem da própria vida, do chamado, da paternidade ou de situações por minha causa. Pai, restaura a vida dessas pessoas. Pai, perdoa-me por ter agredido os pais de forma violenta com as palavras ou até mesmo com atitudes. Perdoa-me, Senhor, pela insensatez e a loucura. Pai, perdoa por todas as motivações erradas que eu cometi. Que o Senhor nos dê a capacidade de agir de forma sensata e de forma prudente. Pai, que o Senhor nos dê condição de estarmos livres de todas as maldições. Clamamos o sangue de Jesus em nosso favor. E passamos agora a desativar todo o livro de destruição que se estabeleceu na minha casa, pela mentira e pelo roubo. Pai, nós desativamos essas maldições e esses livros de destruição, que o ambiente de ruína seja desativado de sobre a minha casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, eu quero abençoar os teus filhos, que o sangue do Senhor venha sobre eles, e a tua palavra diz que se perdoarmos, as pessoas seriam perdoadas. Por isso, como igreja reunida, nós perdoamos a vida dos teus filhos de toda maldade, iniquidade e maldição, pelo arrependimento, pelo entendimento da palavra. Pai, que eles sejam liberados para prosperarem, e aquilo que estavam retidos sejam liberados. À medida que os teus filhos comerem e beberem do cálice, nós declaramos, Senhor, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida dos teus filhos. À medida que eles
participarem, Senhor, eles sejam agora tomados pela tua palavra e o sangue de Jesus venha liberar sobre eles todas as bênçãos necessárias. Eu abençoo, Senhor, e os teus filhos venham prosperar na unidade do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Comam e bebam, em nome de Jesus. Shalom, queridos.